Boa noite, pessoal. Estamos aqui no episódio 13 do YouCast e a partir dessa semana as gravações serão quinzenais. Então, se você falar, eles não colocaram, não é que a gente não colocou. Agora a gente grava a cada 15 dias, beleza? Começando, então, se você não é inscrito no canal do Instituto Biratã, inscreva-se, curta e compartilhe. E os nossos agradecimentos de sempre. O Improclube, que é nosso patrocinador, está aqui na canequinha. O Podcastle, que é o nosso anfitrião. Nohan, que é o nosso técnico de edição. Alan, que é o nosso técnico aqui na ilha. A ilha é bom, né? Gostou? Você já está, né? Promovido. E o Júlio, que é o nosso, além de anfitrião, ele é o supervisor técnico, né? Do nosso YouCast. O segurança técnico. O segurança técnico é bom. Então, nós vamos começar nosso primeiro bloco com o tema O Poder da Palavra. A palavra tem poder... Aí, ó, Nohan. É que eu sempre faço isso agora. A palavra tem poder e eu posso provar. Muito bem. Então, esse é um tema bastante interessante e muito antigo. Se a gente observar os vários livros sagrados de vários povos, a gente vai ver que, de diferentes maneiras, com diferentes descrições, a palavra ou o som, de alguma forma, sempre está presente na criação, no Gênesis, né? A mais conhecida está justamente no Evangelho de João, onde ele descreve a criação dizendo que no princípio era o verbo, né? O verbo, a palavra expressa. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito através do verbo, né? No hinduísmo, nós temos o Om, que é o som universal da criação, a vibração básica, né, que cria o universo. Em várias culturas e de vários povos, nós temos esse tema recorrentemente. Mas, para não ficar só na mitologia, né, vamos falar um pouco mais próximo aqui da nossa... Começou o pigarrinho. Da nossa realidade cotidiana, né? O nosso dia a dia. Quando eu estava professor escolar, dando aula para o Fundamental 2, a gente sempre fazia aquelas feiras de ciências. E uma das experiências que eu sempre gostava de passar para os alunos era a de você energizar a água através de palavras. Então o experimento é muito simples e até quem quiser pode fazer em casa. Você compra 2 vasos de plantas iguais. 3, minto. Falei bobagem, são 3. Um é de controle. Então, esses 3 vasos, a única diferença no tratamento com... Vamos supor, 3 violetinhas, elas estão iguais. Mesmo tamanho, forma, tudo igual. Vaso do mesmo tamanho, põe no mesmo lugar para tomar o mesmo sol. E o que vai mudar? Você faz da seguinte forma. Uma você rega com água normal da torneira, da onde você usa, mangueira, do que for. Mesma quantidade de água. Uma delas você rega com a mesma água, na mesma quantidade, só que é uma água que vai ser abençoada através de palavras, orações, ou músicas que falem de coisas boas, esse tipo de estímulo favorável. E a terceira água, na mesma quantidade, é uma água que eu orientava os alunos para falarem coisas ruins, xingar a água, maldizer, né, de forma geral, vamos dizer assim. Rock pesado, né? Não, a da música era outra, era outra. Porque aí, de bem dizer, era cantar.
Ah, a pessoa cantando. Não é por colocar a música entendi. tocada, para ficar mesmo o poder da palavra. Então, assim, água normal, água abençoada por palavras e o outro, água amaldiçoada, né? Acho que Mal, mal mal falada, né? Enfim. Pesada. E o que acontece sempre, os alunos ficavam bem impressionados, é que sempre, 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 sempre a planta da água ruim fica prejudicada, às vezes até morre, dependendo de quem fala, né? Tem gente que tem uma boca santa, né? Então, o que acontece? E a água que é abençoada faz a planta crescer mais do que a planta que só foi irrigada com água de normal. torneira normal. No caso, é bom a mesma pessoa fazer as duas águas, né? Sim, ou o mesmo grupo. No caso lá da escola era o grupo todo. Não, a pessoa que fala para a água, Sim, né? Então, todas fazer as a mesma pessoas coisa. falavam. Ah, entendi. Todas as pessoas falavam coisas boas para uma água e coisas ruins para outra. E a planta realmente acabava murchando, a gente tinha que interromper o processo, porque senão ela iria a óbito. Então os alunos ficavam bem impressionados, porque é uma coisa que você pode verificar na sua própria casa sem grandes dificuldades, o poder da palavra. Indo um pouquinho mais adiante, aproveitar e tomar uma água benta. E já falando, a dica de livro de hoje, que é o livro que eu vou mencionar, tem esse excelente livro aqui. Alan, está enquadrando bem? Tá meio longe, né? Melhorou? Chama-se A Vida Secreta das Plantas. É do professor doutor Masaru Emoto. Ele é japonês, logicamente, e é da editora Cultrix. Então, o que esse professor fez? Ele pegou mais ou menos aquilo que eu fiz, né? Ele pegava frascos com água, em frascos de vidro, né, garrafas, e falava determinadas palavras, né? Então, numa garrafa, ele falava felicidade. Na outra, era uma palavra ruim, outra garrafa. Malvadeza, ódio. Algumas garrafas, ele usava músicas, outras ele usou orações. E aí ele pegava uma gotinha de cada garrafa, punha na lâmina, né, de vidro, aquela de microscópio, e congelava para aquela gota virar gelo. Cristalizar, né? Cristalizar, fazia cristais de gelo. E aí, os cristais de gelo, conforme a palavra que era falada, ele forma cristais diferentes e mais bonitos, conforme as palavras são de bênçãos. Deixa eu pegar aqui uns exemplos para vocês terem uma noção. É a coisa mais impressionante do mundo. Não sei se dá para ver. Alan, você vai me... Essa daqui, ó. Tá boa a visualização? Acho que tá. Essa foto aqui é o cristal de água da palavra felicidade. Felicidade. Esse outro cristal aqui, que meu dedo está apontando, ele falou, você é lindo. Olha que beleza. Olha que legal, vou falar de uma palavra não tão boa. Esse aqui que o meu dedo está apontando, que tem justamente um oco, um vazio no meio, ele falou a palavra desamparo. Dá para ver bem? Tem um oco no meio do cristal. Engraçado isso, né? Muito interessante.
E tá, não tá centralizado, né? Ela tá meio torta, né? Olha esse aqui, ó. Um do lado do outro. Que o meu dedo tá apontando, obrigado. E o outro do lado, dá pra ver bem aí, Alan? Ele xingou a água, falou, seu idiota, olha o que aconteceu com o cristal. Então, logicamente o livro vai muito além das simples palavras, né? Ele pega, por exemplo, o efeito das músicas. Olha que bacana. Aqui nós temos 4. Ó, vou mostrar uma só. Esse cristal maravilhoso aqui, ó, é da Ave Maria de Schubert. Então, para cada tipo de palavra e de som que era colocado, injetado naquela água, ele formava um tipo de cristal muito específico e com características que refletem aquilo que A pessoa tá vibrando na hora de você falar, né? tá emanando. A energia da própria palavra, né? O som, né, que a pessoa tá pronunciando. Agora vamos pensar de que forma a plantinha que a gente usava na experiência científica era afetada. Muito simples, né? Todos os seres vivos são feitos, em grande parte, de água. Então, se você está absorvendo, tomando uma água, vamos dizer assim, abençoada com energias positivas, favoráveis, é óbvio que isso, todos os seus tecidos vão ficar abençoados, vão ser favorecidos e vice-versa, né? Então, já começa assim. Vou também já adiantar a dica da semana, porque tem exatamente a ver com o que eu estou falando. A dica da semana é você abençoar a água que você bebe, abençoar a comida que você come. Com o quê? Com palavras positivas, com agradecimentos, palavras de gratidão, né? Não precisa ser necessariamente uma oração, mas você falar bem, olha que água maravilhosa. Nota, com muita sede. Oh, água abençoada. Então, falar palavras de bênção mesmo, né? Para toda a água, líquido, chá, café, comida, tudo que você vai ingerir. Se você fizer isso durante... Cara, em 3 dias você vai sentir uma diferença impressionante na sua vida em geral. E de todos que compartilharem essa água, esses alimentos com você, tá? Eu vou contar aquele caso do feijão. Sim. Nós tínhamos um filho espiritual que... E quando a gente começou, né, lá atrás... Começou com o terreiro. Com o terreiro. Faz 23 anos que a gente começou. Por volta dos 20... Já um ou 2 anos depois, até 3, nós éramos um pouco exagerados, né? Mas sempre o Carlos do que eu, mas assim, bem exagerado. Tinha curso quase todo dia. O Carlos praticamente vivia para isso, né? O Arthur era pequeno. E aí... E o terreiro era nos fundos, era separado da casa, mas era nos fundos. Mas primeiro era em casa. Então, essa época que aconteceu era em casa. Então, e no começo o terreiro era na nossa casa, 2003 que a gente separou. Então, esse caso foi antes de 2003. E aí tinha cursos de domingo e tal. Então, teve um curso de domingo e eu fui preparar um feijão, que seria até para a semana, né? Que eu sempre trabalhei fora. Daí, acabou assim o curso, eu estava abrindo a panela de pressão para deixar o feijão apurar, etc. E aí um filho de santo abençoado, né? Na verdade, acho que ele ficou com vontade de comer o feijão, mas para não pedir, ele pôs assim a cara na panela de pressão e falou assim: ai, esse feijão meio que
desdenhou do feijão. Na hora que ele falou isso, todo mundo viu, não fui só eu. Subiu um vapor assim, ó, fum, na cara dele, sabe? E ele nunca mais fez nada disso. Mas assim, tipo, queimou a cara dele, deixou a cara dele toda vermelha. Subiu um vapor. Tipo, uma reação da comida em relação às palavras. E na verdade, acho que mais é a intenção. O gesto dele foi necessário, né? E o feijão é uma das comidas que é mais água, né? Muita água o feijão. E tem a água do próprio caldo, é a comida etc. de Ogum. É. E aí ele apanhou, a gente brincava que ele apanhou do feijão. Então, O sem noção, né? a dica da semana é essa, né? Abençoe sua água e sua comida. E aí, continuando, que a gente tem que refletir também, seria interessante que todos refletissem sobre o poder da palavra. É assim, nós, ser humano, né? É no mínimo 70 a 75% formado de água, né? Essa água que está dentro do seu corpo, ela está permanentemente sendo afetada pelas suas palavras. Então, quando a pessoa vai falar mal de alguém, ou falar bem de alguém, a primeira pessoa a ser afetada é ela mesma, né? Se você vai dirigir uma palavra ruim para uma pessoa, vai criticar, seja por que motivo for, às vezes um político, às vezes, né, uma pessoa que fez alguma coisa que você não concorda, você vai xingar, vai falar um palavrão, a energia da sua palavra vai chegar nessa pessoa? Até vai, mas vai afetar primeiramente a você mesmo. Então é uma boa razão para a gente começar a vigiar um pouco mais aquilo que fala, né? E de uma forma geral, quanto mais você procurar falar o bem, mais vai te acontecer o bem, tanto em nível físico quanto ao seu redor, porque as palavras elas têm esse poder de atração. Elas atraem coisas boas ou coisas ruins, né? Então é por isso que a gente, em todas as religiões, tem essas questões das orações, dos mantras, né? Rezar o terço, rezar o rosário, fazer novena, né? O pessoal que é católico, os evangélicos com as suas orações. Seichonoye que só fala palavras positivas, né? Os mantras. Seichonoye é uma filosofia muito bacana nesse sentido, ensina muito. Muito mesmo. Para evitar palavras ruins, sim, né? Sim. Porque assim, gente, ó, vamos ser realistas, né? Não tô falando que ninguém tem que ser santo, porque às vezes a gente perde a paciência mesmo, né? Às vezes só, né? Dá aquela martelada no dedo, né? Toma choque no chuveiro. E sai um palavrão ou outro, mas se a pessoa se começa a prestar atenção naquilo que está falando constantemente no dia a dia, aí dá para mudar bastante coisa. Né? E esse princípio da água, dos 70% água, também ele é o princípio que explica a influência lunar nas pessoas, né? Porque a Lua influencia, porque já é sabido isso, de que a Lua influencia as marés, né, o fluxo das águas, e então ela influencia as pessoas também, e a própria menstruação feminina sofre muita influência do ciclo da Lua, tá? E já exatamente falando sobre isso, né, o Gênesis bíblico também ele nos fala o quê? Que no princípio, né, haviam apenas as trevas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, as águas primordiais. Uhum. Então, quer dizer, mais uma coisa que o trecho lá de João fala sobre o verbo, né, que é a palavra, e no Gênesis propriamente dito fala sobre as águas primordiais. As águas, né? Então, é uma coisa que é muito fácil de você fazer no seu dia a dia.
abençoar suas águas, seus alimentos, tudo que é vivo, que vem a você, né? Aliás, esse é uma coisa que a gente também poderia refletir bastante, né? Na questão de que, direta ou indiretamente, nós nos alimentamos de outros seres vivos. Então, honrar aquele alimento, né? Que foi abatido para que nós possamos nos alimentar. Então, a gente infelizmente vê muito isso em restaurantes, em lanchonetes e tal. As pessoas vão lá, largam comida, mal e mal mexe já, larga tudo lá em cima da mesa como se aquilo não tivesse valor nenhum. Não. Animais e plantas foram abatidos para fazer aquela comida. Então a gente tem que ter um sentimento mais de gratidão mesmo, né? Todas as vezes que a gente vai fazer uma refeição. E essa gratidão, só de você agradecer, você já tá abençoando. Até porque também a gente não sabe quem que mexeu ou quem preparou o alimento e que energia que a pessoa estava na hora que a preparou também, né? Uma certa forma de você tentar neutralizar alguma coisa que vem. É perceptível quando você vai comer a comida de alguém que gosta do que faz, o sabor muitas vezes até tem diferença de quem gosta ou fez a comida, né? Com carinho, com amor, e quem não fez. Tem aquelas coisas antigas, né? Não falar mal dos outros enquanto tá fazendo fritura, que o óleo espirra, isso é verdade. A minha avó falava e é verdade mesmo. A gente procura... Algumas vezes que eu fui falar alguma coisa, daqui a pouco espirra mesmo. É sério. E a hora que você vai preparar a comida, a questão de você falar bem das pessoas, né? Para sua família, porque tem também o momento do preparo, não só o momento da alimentação, né? Se a pessoa não tem o que falar, uma boa sugestão é cantar. Mas cantar coisas boas, né? Músicas que falem de amor, de fé, de esperança, de alegria, de coisas boas, né? Né? Você não pensa que a gente está falando, tem que rezar o tempo inteiro. Não, não é isso. A oração é diferente de reza, né? Orar o tempo inteiro é bom, né? Você está sempre expressando orações na sua fala. Na hora da comida, na hora de se alimentar também, o que é falado à mesa, celular à mesa, não, né? Coisas que influenciam o nosso cérebro, influenciam a água também da gente, né? Isso é bem importante. Porque você, por exemplo, no caso de um chá de... Está se falando das vidas secretas da água, mas a gente já falou outro dia das plantas, né? Um chá que vai curar. Então, você falar ali também, né? Para o chá, para curar, mentalizar a cura e etc., né? A água é extremamente... receptiva, né? Às energias que são colocadas ou... Tanto boas quanto ruins. Exato. Na forma e na deforma, né? Para formar e para deformar, certo? Muito bom. Eu gostei do seu... O livro do Masaru Emoto é muito interessante, mas se você colocar na internet agora, Masaru Emoto imagens... sai já um monte de imagens, né? De repente não tem o livro, quer ver. Masaru Emoto, daqui só para eu falar como se escreve, M-A-S-A-R-U, Masaru Emoto, E-M-O-T-O, tá? Um M, um T. E aí põe imagens. Esse livro é da editora Cultrix, né? Ele tem outros também. Tem. Mas é muito fácil de achar e realmente o trabalho dele é sério, tá? E são muito interessantes as imagens que ele coloca. Tudo bem? Nossa, já fizemos duas atividades em uma, né? E aí nós recebemos uma pergunta que, na verdade, ela se estende para uma explicação, tá? Então, foi a Júlia Delgado que enviou, e aí ela quer que a gente fale sobre a questão do Mahalila.
Hum. Certo? Eu começo? Pode começar. E eu vou complementando, depois eu tenho a minha visão. Então, Mahalila, em sânscrito, significa a grande brincadeira ou grande jogo. Mahalila é a forma como o hinduísmo, e nós concordamos em grande parte com essa visão, é como o hinduísmo vê a criação. Tentando explicar de uma forma mais simples o que é uma Mahalila, é como se o Criador, o Ser Supremo, fosse, ao mesmo tempo, ele é. Pensa num grandioso espetáculo, num grandioso teatro. Então, e esse grandioso espetáculo, nesse grandiosíssimo teatro, é o universo. O Ser Supremo, ele é o teatro, ele é o dono do teatro, ele é o diretor da peça teatral, ele é também os atores, ele é o figurinista, é quem faz a cenografia, O roteirista. ele é o roteirista, ele é o contra-regras, ele é, inclusive, o público que está assistindo ele mesmo encenar a peça que ele mesmo escreveu. Então, essa brincadeira... Mas qual é a brincadeira? Qual é a graça? A graça é que, como o Criador, o Ser Supremo, ele está dentro de cada um de nós, o Atman, né? A centelha divina, está dentro de cada um de nós. Então, nós somos, na verdade, o quê? Todos nós. Eu, ela, todo mundo que está ouvindo, cada pessoa e cada ser, na verdade, é um personagem. E, ao mesmo tempo, é um espectador. É um teatro interativo, vamos dizer assim, né? Todo mundo está dentro da peça. Então, a grande brincadeira é o Criador fazer de conta que ele é criatura, quando ele, né, cria esses corpos, né, esses revestimentos, que são os nossos corpos, para interagir, né, nessa peça teatral. Então ele brinca de ser criatura. Por quê? Logicamente que o Ser Supremo sabe que toda individualização é uma ilusão. Então, eu vou fazer uma metáfora que eu acho que para a mulherada vai entender bem. Quando a gente brinca de bonecas, né? Geralmente a menina pega as bonecas, põe as roupinhas, dá um nome e muitas vezes cria diálogos entre as bonecas, né? Ou duas ou mais. Então, isso é, entre aspas, o criador, né? A menina que está brincando com as bonecas, ela cria a personalidade, o nome dessa, o diálogo entre elas, a narrativa, tudo que vai acontecer. A gente brinca de criador também, sim, né? Então, de Ser Supremo. Então, é mais ou menos isso. Ou quando você brinca de escolinha, que você é a professora, visualiza os alunos, você dá o conteúdo, muitas vezes você é a própria, põe as bonecas, né, nas cadeiras. Eu fazia muito isso. E aí a boneca, você fala, mas não, o que você falou, a boneca nem fala nada e tal. A diferença é que o Ser Supremo, nós não somos bonecos, né, nesse caso. O Ser Supremo nos dotou de livre-arbítrio, que ele é o livre-arbítrio do próprio Ser Supremo, tá bom? Mas ele gosta também, na brincadeira, de ser surpreendido com alguma coisa interessante que a gente faça mediante um desafio. Então, você está brincando de boneca e você fala assim para a boneca. Uma boneca fala para outra, então, dirige esse carro, né? Aí a boneca fala, não vou. Ou a boneca fala, vou. Sim ou não, né? E aí você mesmo finge que está surpreendida. Olha o que ela falou, né? A outra, como assim? Entendeu? Você está criando um diálogo que é você que está fazendo. Ambas as partes, ambas as ideias.
O que não significa que... Então, assim, no mundo do Criador, do Ser Supremo, existe tudo é brincadeira, entre aspas. Mas para nós, no nível de seres encarnados, de pessoas que estamos brincando, né, a brincadeira do Criador, existe o mal, existe o que a gente acabou de falar, você falar mal de alguém ou falar bem, prejudicar, tá? Porque apesar de que do nosso livre-arbítrio para o ser criador, para o ser supremo, ser nada, praticamente nada, no nosso nível, o nosso livre-arbítrio é capaz, sim, de fazer muito estrago ou prejudicar muitas pessoas. E aí depois vem o karma, etc, tá? Então, a gente não pode pegar esse conceito de Mahalila, que é um conceito omniversal, né? Assim, é um conceito completo da criação inteira e pensar que, então, um assassino, um estuprador e tal, eles são só personagens e o Ser Supremo está brincando, né? O Ser Supremo deu a eles um certo livre-arbítrio e, de alguma forma, eles escolhem continuar nesse personagem, tá certo? E, apesar de parecer que pode dar essa impressão, né, quando a gente fala do Mahalila, mas as consequências sempre existem. Sim. Não importa... somos personagens? Sim. Eu estava vendo esses dias. Aliás, foi a Galindo que mandou o vídeo da Dercy Gonçalves. Quer dizer, uma mensagem que ela passou através de uma médium, né, do que aconteceu com ela no outro lado da vida, né? E entre várias coisas que ela descobriu lá, ela descobriu que ela tinha sido uma espécie de rainha lá na Escócia. E aí ele tinha tolado, né, chutado o balde como rainha, abusou do poder e tal. Enfim, uma série de percalços. Mas, nesse sentido, cada encarnação nossa é como se fosse um novo personagem. Só que esses personagens carregam consigo toda a herança das vidas passadas. É a história do ator, né? Tanto boas quanto ruins. Então, nesse sentido, é um pouco diferente. O ator é o mesmo, os personagens são diferentes, né? Não é que você simplesmente é um personagem, então vamos brincar e não vai ter consequência. Também não é. E também, gente, assim, num contexto do Mahalila, a gente está falando a visão do Ser Supremo, né? E uma visão que a gente presume, porque criatura não explica criador. Por que então o Ser Supremo faz isso? Não nos é dado o direito de explicar como que a criatura explica o Criador, né? E se a gente vou voltar lá para minha metáfora das crianças brincando, quando você brinca de casinha, por exemplo, né? A filha suposta às vezes faz uma coisa, o pai vai lá e pune. É muito semelhante a uma brincadeira de criança, tá? Mas, de novo, existe um espaço que o Criador deu para cada pessoa de escolha, tá? Para aquele personagem que naquele momento você está vivenciando, né? E tem mais uma coisa também que eu acho que é importantíssima, que é o propósito. Porque senão, muitas vezes quando a gente começa a explicar uma Mahalila, parece que a criação fica meio sem propósito. Então é só uma brincadeira. É uma piada de mau gosto do Criador, sabe? Não. O Mahalila tem um propósito muito importante, tanto quanto nós, criaturas, temos um propósito muito importante. E um deles falando da criatura, é o aprendizado. Uhum. Você aprender com todas as situações possíveis do Mahalila. E o conjunto desse aprendizado universal é justamente isso que o Ser Supremo busca, né? Ele quer vivenciar a criação
através das criaturas. Esse é A suposta explicação, né? do Sim, Mahalila. Pelo menos é o que diz o hinduísmo, né? E os místicos alemães também, como Eckhart, Boehme, eles concordam com o hinduísmo essa visão. nesse ponto. Mas, de qualquer forma, falando em termos das pessoas, o que a gente percebe como sacerdotes, a gente tá com uma casa espiritual aberta faz 22 anos. 3. A gente está com uma casa aberta há 23 anos. Eu acabei de falar, só para dar, que sabe que tem gente que tá vendo e vai falar, mas um falou 23, falou 22. 23. A gente está com uma casa aberta há 23 anos. E o que a gente tem visto recorrentemente é que as pessoas chegam lá com problemas, muitas vezes, né? Poucos chegam só para seguir um caminho espiritual. A maioria vai pela dor, como dizem os espíritas, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Mas a maioria chega pela dor. E aí, os guias começam a ajudar, a orientar, os orixás também abençoam a vida da pessoa e tudo. E a pessoa, às vezes, né, alguns realmente percebem onde estavam errando e começam a se consertar, né? Como os espíritas falam, a reforma íntima, começam a melhorar por dentro, e quando se melhora por dentro, a vida melhora por fora. Mas muitos, quando chega coloca-se um espelho na frente e você mostra, olha, aqui que você estava errando. Aí a pessoa foge. Né? Então, o que acontece num contexto desse? As pessoas estão fugindo do seu propósito. O propósito é você aprender. Como você sabe se você está aprendendo na direção certa? Eu vou aprender o quê? Eu vou aprender balé? Eu não, entendeu? Eu, por exemplo, não faço balé, ela faz balé. Mas eu não gosto de fazer balé. Então, o que você tem que aprender? É muito fácil você perceber se você está indo na direção certa. Se você estiver indo na direção certa, você está se tornando uma pessoa cada vez mais tranquila, no geral, cada vez mais forte de interior, cada vez mais íntegro, cada vez mais saudável, né? Saudável, cada vez mais realizado, cada vez mais feliz. Por quê? Porque é para isso que o Criador nos projetou, para sermos felizes. Então ele aponta a bússola para lá. Se você vier por aqui, você vai ser feliz. Aí tem outras bússolas que apontam em outras direções, né? O que eu vejo bastante é que as pessoas acham que, assim, eu estou seguindo um caminho espiritual, seja ele qual for, nunca mais terei problemas, né? E os problemas, eles são desafios, falando ali, voltando para o Mahalila, são desafios do Criador para ver como você vai se comportar, ou qual é a atitude que você vai tomar, né? Como um desafio mesmo, porque o nosso sistema todo é binário, sim e não, né? Então, o Criador ele continua a construir o tempo e os mundos, o tempo e espaço, a partir das decisões binárias, né, de cada indivíduo. Então, as decisões têm que acontecer, sim ou não, né? Como você vai reagir a isso, sim ou não? Sim seria positivamente, não negativamente, muitas vezes, né? Então, o Criador faz a pergunta ou propõe a temática e que a gente encara como um problema, e a nossa resposta pode ser sempre positiva ou negativa em relação a isso, né? Não que os problemas não aconteçam, gente, porque como que você vai viver uma vida estagnada? Não é? Dificuldade é algo que você ainda não conseguiu fazer, se a gente traduzir de uma forma simples, né? Ninguém que está nesse planeta
está isento de karma. Claro. É um planeta de provas e expiações. Está, né? Estamos próximos da transição, já falamos sobre isso, mas ainda não aconteceu a transição. Então, até então, os espíritos que estavam encarnando, e até os que estão aqui, nesse momento, são espíritos que já vieram para cá porque, né, não são muito flor que se cheire. Então, todo mundo tem karma, tem coisas para resolver, tem situações que tomou as decisões erradas, abusou do poder, ou de várias formas. Tem muitas maneiras, né, da gente cometer erros. Mas também, o melhor aprendizado que tem é através da tentativa e erro. Então, ok, acumulou karma, vai vir o universo vai propor desafios, como ela estava dizendo, compatíveis, relacionados com aquele karma. E aí cabe a cada um reagir da forma positiva ou negativa. Né? Uma coisa, falando em karma, né? Como é que você pode perceber a sua vida? Quando os seus problemas são recorrentes, né? Sempre vem o mesmo problema na sua vida. É muito provável que tenha ali um nó que você tem que trabalhar, né? Os pretos velhos dizem que o nó é um laço de um presente. Então, o Criador está te dando um presente, mas esse presente tem que abrir, tem um nó, você tem que tirar lá o laço e tudo mais, né? Para encontrar o presente. Então, o desafio é você desatar esse nó, né? Tem a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, outro dia foi dia da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E é isso, porque a gente, às vezes, fica preso no nó e não faz nada. A estagnação, ela não combina com o Mahalila. Porque é como ter um personagem que não está brincando, Ele não está atuando, ele não está desempenhando nada, né? Então, estagnar, e que tem a ver com a negação, negar, né? Porque se você nega também que seus problemas são recorrentes, você nega que você tenha problemas e defeitos, né? Que você precisa trabalhar. Você está entrando num estado de que você não quer brincar. Né? Não me proponha nada porque eu não quero. E muitas pessoas, infelizmente, têm uma autopercepção um pouco equivocada a respeito dos seus defeitos, né? Se colocam num patamar muito sou perfeito, não preciso mudar nada. Quem tá errado são os outros. Eu nunca erro. As pessoas erram, eu não, né? Então, provavelmente, a observação dos problemas que você tem na sua vida vão te indicar por onde que você vai ter que desatar esse nó, resolver esse problema, né? Essa proposta que o Criador está te colocando para você, o dia que sair desse sistema, porque resolveu os seus karmas, e para outros, você vai ter outros desafios. Os desafios são sempre na criação sempre vai ter. Tá? Não conheço nenhum nível que não tenha nada. E imagina você... a gente tinha um filho espiritual, o Vinícius, que ele falava assim, gente, mas imagina a vida das pessoas no paraíso, deitado de camisola o dia inteiro comendo uva. Uva verde. Uva verde. Não pode ser vermelha. Pensa bem. Né? Não tem sentido. Não tem sentido. Deitado na nuvem, né? Deitado na nuvem. Que, por um momento, talvez seja legal. E ele falava que era sempre um negro depois que estava segurando a uva. Ele era negro. Ele era negro, ele falava que era... sempre, aposto que quem segura a uva... Até no paraíso, quem segura a uva... vai segurar a uva é o negro. Ele que falava, ele atenção, brincava, patrulhas, viu, ele brincava com isso, era né? Era brincadeira, ele é afrodescendente, porque não somos nós. porque também o desenho... Nós não falamos. E os desenhos que se faz de anjos, geralmente são... todos branquinhos, loirinhos, né? E ele falava, onde está o negro no paraíso? Deve estar segurando a uva, né? Brincava, era uma brincadeira. Mas pensa bem, né? As pessoas que reclamam muito da vida e esse o paraíso, será? Não fazer nada, ficar deitado o dia inteiro? Não é. Quando você está feliz, perceba, quando você está triste ou depressivo, você fica muito mais estagnado. Quando a gente está feliz, a gente está ativo. Sim. A gente quer fazer coisas, né? Quer viver a vida,
né? E não é porque tem corpo físico, deixa de ter corpo físico. Então, o Mahalila é isso. A gente quer viver, quer experimentar coisas, quer vivenciar, quer estar alegre, interagir com pessoas. A depressão, o ficar estagnado, o ficar triste, isolado muito tempo, não ficar sozinho, né? Se isolar das pessoas, é um sinal que alguma coisa negativa pode estar acontecendo na sua vida. Então, reveja a sua noção de paraíso, a sua noção da sua própria vida. Se você fica o tempo inteiro dentro de casa, não faz nada, né? Tá sempre falando que os outros te atrapalham, alguma coisa acontece que você nunca consegue agir. Opa, auto-observe-se. E a gente tem momentos assim, todo mundo tem, mas tem pessoas que permanecem muito tempo e a vida passa. E aí você vai falar o que você brincou na sua vida? Porque quem carrega muita pedra não tá leve para brincar. Né? Isso é boa. A pessoa tá pesada, sabe? Então é aí onde vem a questão do perdão também, né? De você se perdoar, né? De falar, poxa, tá bom, errei, mas errei, vou consertar. O consertar é ação. Ação. Tá? Então a vida é ação. Mahalila né, Júlia? Mahalila é ação. Eu falei sobre peregrinações aqui. Falou já, falei, né? falou. Então, porque eu estava pensando sobre isso no sentido seguinte. Cada pessoa, quando acorda ou em algum momento do dia, seria bom pensar assim, se a minha vida fosse um filme, ou um livro, ou uma peça de teatro, que seja, você está satisfeito com o seu personagem? Com os rumos que ele está tomando dentro dessa história? Isso é uma análise muito interessante. Eu fiz essa análise pela primeira vez quando eu tinha uns 16 anos, por aí. Eu comecei a estudar as religiões orientais, o hinduísmo, o espiritismo. Eu me deparei com esse conceito de Mahalila. Deve ter sido por isso que... Então, de lá para cá, assim, periodicamente, eu vou fazendo essa análise para ver, pô, então, se eu não estou satisfeito com o lugar onde eu moro, que nem a gente morava em São Paulo, capital. Era uma casa muito boa, um bairro até bom, mas a cidade em si, aquela agressividade, aquela poluição, aquele barulho, aquela violência, tudo que a gente sabe que tem nas grandes cidades, eu olhava para aquilo e falava, não tá legal. Às vezes a gente ia viajar para São Tomé das Letras ou passava uma temporada aqui em Santa Isabel. Aí quando a gente estava na Dutra, né, chegando em São Paulo, e via de longe aquela nuvem de poluição que se vê a muitos quilômetros de distância, e a gente fala, putz, qualquer dia não dava vontade de voltar para casa, né? Então, é uma coisa que a gente se planejou, levou anos para conseguir, mas acabamos conseguindo mudar para cá, montamos a chácara, viver na terra. Então, dando um exemplo só, entende? Tudo que você acha que não está legal na sua vida, compete a você mudar. Você tem que tomar as rédeas do seu destino, né? Muitas vezes não depende só de você, mas tem a sua parte que você tem que fazer. E o resto é com o Criador, é com os orixás, sim, né? E aí o universo vai acabar trazendo para você. Porque uma coisa eu digo, o Criador não faz ninguém para ser infeliz, não. Isso é fato. Tem personagens fortes e tem interações, né, nesse Mahalila que podem ser surpreendentes.
Às vezes você encontra uma pessoa que tem uma visão de mundo muito diferente da sua. Não quer dizer que essa pessoa é má. Quer dizer, muitas vezes, às vezes ela é má também. Né? Mas Agora muitas, você de Caetano, né? né? Pode ser ou pode não ser, né? Mas muitas vezes a gente confunde uma pessoa que pensa diferente e a gente fala, então se não pensa igual eu, essa pessoa é ruim. Não é, muitas vezes não é. Às vezes ela tem uma maneira diferente de pensar, de sentir ou de se expressar. E eu queria colocar uma coisa também. São os personagens, né? O Alan brigou comigo agora há pouco, eu fui pegar água, né? Mas eu passei por baixo dali. Tá bom. Tá falando que eu pulei na câmera. Então, vocês me viram pular, era uma ação. Estava agindo. A questão dos orixás, né? Porque muitas vezes a gente tem uma autocobrança de ser uma pessoa, porque o Carlos falou agora há pouco, né? Reveja a sua vida, quando você está satisfeito, como é que é seu personagem, etc. Mas aí a gente tem que ter um autoconhecimento, né? Sim. Algumas vezes a gente gostaria de ter uma natureza diferente da que a gente tem, né? E para nós que trabalhamos com o panteão dos orixás, a gente começa a se autoconhecer muito através dos orixás, os arquétipos. A gente precisa um dia falar sobre arquétipos, Sim. né? E aí você entende que o seu personagem ele está ligado num arquétipo. Então, se a pessoa é filha de Oxalá, ela não pode querer que o personagem dela tenha padrões de comportamento igual ao Ogum, né? Porque ela vai ficar insatisfeita consigo mesma, vai se cobrar. Ou o contrário, acho que geralmente é o contrário, né? É um filho de Ogum, por exemplo, que gostaria de ser como um filho de Oxalá. Não vai ser nesse momento. Talvez outro personagem venha com a benção de outro orixá, de outra forma. Mas naquele momento, o orixá que lhe abençoa, todos os orixás nos abençoam, né? Mas tem 2 orixás sempre mais ali na sua vida presente para te ajudar naquela missão, tá? E a sua missão quanto mais você tiver conectado com os orixás, mais você vai entender sua missão. E aí, na hora de você rever o seu personagem, o que está acontecendo, quando você está alinhado com esses orixás, você fala, poxa, tô andando no caminho certo. Não sei se ficou muito enigmático. Ficou enigmático, Alan? Não? Porque, assim, vou falar por mim, tá? Sem fazer nenhuma crítica. Eu tive uma formação espírita, estudei em colégio católico, né? E na minha mente, quando eu me aprofundei bastante no espiritismo, já numa idade, né, a partir dos 12, 13 e tal, um pouquinho mais tarde também, participava do Evangelho do Lar e tal, eu tinha uma frustração comigo mesma. Por quê? Porque o meu referencial de comportamento era o referencial que não tem a ver com os orixás que me abençoam, né? É um referencial espírita. É um referencial espírita. Melhor A perfeição espírita é diferente. Então, ser mansa, quietinha, acordada, ter outro comportamento. E daí, quando eu já conhecia Umbanda, já fui batizada na Umbanda, meu avô era umbandista, meus tios maternos umbandistas e tal, mas eu não seguia Umbanda, mal conhecia. Orixá, muito menos, né? E já contei aqui a história também com o Pai Ogum, né? Que eu nem sabia que era Pai Ogum e pedi para São Jorge me abençoar. E daí, quando eu comecei a frequentar um terreiro espírita em 98... Terreiro de Umbanda, perdão. 98, né? Não vou falar. É melhor não falar nome. Eu comecei a conhecer um pouco dos orixás. Aí eu comecei a entender, e aí eu comecei a me identificar, hein, gente? Você se identifica, não significa que você também seja filho automaticamente, tá? Porque senão vai aparecer um monte de gente querendo ir no terreiro achando que a gente fala filho de orixá na primeira, não fala. Mas você vai começando a se identificar momentos da sua vida, né? Seus comportamentos. E aí você vai começando a se alinhar. Não é virar perfeito.
A gente vai se alinhando com orixás, né? Inclusive, gente, uma questão, falando em Mahalila, dos personagens que compõem a sua vida também, né? Seus pais, seus irmãos e etc. Com relação à paz, muitas vezes a gente tem uma cobrança, né? Ai, meu pai tinha que ser assim, minha mãe tinha que ser assim. Quando você começa a conhecer arquétipos de orixás, você vai vendo que cada um tem sua natureza e trabalha positivo ou negativamente dentro das características daquele orixá, né? Tem muita gente que vai para o lado sombra, como signo, mas a natureza da pessoa é daquela forma, né? Então, quem tem um pai de Oxalá, muito provavelmente o pai não vai levar uma criança para fazer uma arte marcial logo de pequeno. Talvez leve para fazer uma coisa mais tranquila, né? Meditação, yoga. Não vai, porque não é da natureza do pai, Oxalá. E aí chega um dia que você também tem que cortar o cordão umbilical e parar de culpar pai e mãe em relação à sua vida. E quando você, para mim, tô falando para mim, quando eu conheci os orixás, foi muito saudável. Porque eu percebi as características de cada um e parei de cobrar atitudes que nem seriam, não é nem justo cobrar, né? Sim. Porque não está na natureza das pessoas. Assim como meus filhos, eu já falei isso aqui uma vez, como é que eles vão me cobrar a atitude, de repente, de uma mãe de Iemanjá, uma mãe de Oxum? Não é, porque eu não sou. Né? Então, também, podem me cobrar daquilo que estaria dentro do meu arquétipo, se eu não estiver vivendo bem o lado positivo do arquétipo, aí sim, certo? É muito interessante a gente observar que mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar em orixá, a pessoa acaba manifestando, como ela diz, o arquétipo, as características desse orixá. Por exemplo, eu que sou filho de Ogum, desde garoto, assim, sempre envolvido com esportes, com competições, gostava de postar corrida, a pé, atletismo, bicicleta, natação, qualquer coisa tinha que ter uma competição. Né? Até o passeio no lago de pedalinho, né? Então, mas depois você menciona essa. Mas, por exemplo, quando eu estava com 18 anos, que eu tem que fazer o alistamento militar e tudo, eu fui me alistar, não sabia muito, né? No que eu comecei a fazer as coisas lá e fazer os testes e tudo, eu fui pegando gosto por aquilo e acabei me declarando como voluntário para a Academia Militar, o CPOR, né? O Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Ou seja, eu quis ser militar. E eu nunca tinha ouvido falar de Ogum. Sim, e era da sua natureza, né? Aí tem gente que vai falar, ai, credo, militar, não. Não estamos falando de pessoas, estamos falando de carreiras e escolhas, Sim. Né? Como você falar que essa é uma carreira ruim? Para você, não serve, né? Porque senão o mundo tem que ser a sua régua, né? E não é. Não é verdade? Essa história do pedalinho, gente, é que assim, a primeira viagem que a gente fez, que nós fizemos uma viagem mais longa, na volta a gente passou por São Lourenço. Foi a primeira vez que eu tinha ido para São Tomé, fomos para São Lourenço. Daí, fomos andar bucolicamente, né? Parecendo que ia ser, vamos andar de pedalinho. Eu pensei na minha mente que seria um passeio daqueles que a gente vê nos filmes, né? O casal no lago, faltava só aquela sombrinha, um guarda-chuva, uma coisa assim. Guarda-sol. Não, elas andavam de guarda-chuvinha, né? Assim, na década de 1800 e tal. Era aquela sombrinha mesmo, para não tomar sol. Aí, daqui a pouco, um peixe pula. Não, o Carlos faz assim. Eu mal, para falar a verdade, meu pé mal alcançava o pedalinho, né? Porque eu sou pequena, o pedal do pedalinho. Então, para pedalar, eu tinha que meio que me abaixar na cadeira assim. Aí, daqui a pouco, o Carlos, vamos correr atrás daquele pato? Ó, o povo já ficou todo com dó do pato. Né? Mas Ogum é assim, gente. Tem que ter alguém... Tava muito monótono. Tem que ter alguém para ganhar, né? Se não tem alguém para competir e ganhar,
que é o estímulo da pessoa Aí eu ter alguém comecei para a apostar competir. corrida com o pato. Aí, e detalhe, ele apostava a corrida, ele tava vendo o pato. Eu tive que, para poder fazer rápido, eu tive que quase deitar no pedalinho. Eu nem vi com quem que eu tava disputando a corrida. Mais recentemente, a gente comprou bicicletas aqui, já isso há poucos anos atrás. Aí, vamos passear de bicicleta? Nossa, eu falei, nossa, que legal, a gente vai ter um passeio, passear de bicicleta, né? A gente vai andar de bicicleta, olhar a estrada, a paisagem. No primeiro dia, eu falei, nossa, julguei errado novamente. Ó, quase 25 anos de casado, eu julguei errado novamente. A primeira saída de bicicleta, vamos, mais rápido, vamos. Como é que é? Marcha lenta, como é que você me chama? Marcha lenta. Roda presa. Roda presa, vamos roda presa. Né? Porque é para competir. Então, e é da natureza dele. E não é da sua, né? Não, é da minha, eu gosto de competição. Mas eu gosto, né, às vezes, de passear também, porque eu sou filha de você gosta de ver as coisas, conhecer e tal. E aí é por aí que a coisa anda. Então, se eu esperar dele um comportamento que não é compatível, né, ao orixá da vida dele, e ele a mesma coisa de mim, vai ter um problema a relação, né? E assim é com filhos, com maridos, com os pais, com irmãos, com primos, com chefes, com líderes, né, com colegas de trabalho, com tudo. Porque, voltando, só para a gente fechar a temática Mahalila, o Ser Supremo tem personagens infinitos. A criatividade do Ser Supremo é infinita. Então, ele tem infinitos personagens, né? E a beleza da coisa, a brincadeira da coisa, são as diferenças interagindo, né? Ora mais tranquilamente, ora um pouco mais, né? Turbulentamente. Mas a diferença para o Ser Supremo, hein, gente? Vamos né, voltar a fazer aquele parênteses, quem pegou agora, não estamos falando de que guerra é uma coisa boa. Estamos falando que, assim, na concepção da ideia do Ser Supremo, e aí tem o livre-arbítrio, você chegou agora, não está entendendo? Volta para trás um pouquinho, né? Para não cometer uma bobagem, falar uma bobagem ou falar que nós falamos bobagens, tá? Certo? É por aí o negócio? Sim, sobre Mahalila. Ótimo. Espero que todos tenham entendido, né? Hoje a gente tinha era mais longo, porque foi um pedido especial, uma pergunta da Júlia Delgado, e ela queria se aprofundar na temática sobre Mahalila, tá? Você vai falar... você já falou a dica da semana? Já falei. Então, vamos... Já acabou. Você não falou filme. Dica de filme. Você disse que ia falar. Não, a gente ia falar... gente. O filme, a nossa dica de filme de hoje... Vocês vão até estranhar, né? A gente saiu de um Mahalila, mas tem a ver. Tem muito. Com o De Volta para o Futuro 3. Eu assisti no cinema, eu adoro De Volta. Eu assisti esse filme no cinema, lá na Paulista. É um filme que é futurista, né? De Volta para o Futuro. Tem todo um contexto, já não é um filme recente, né? E você tinha escolhido por causa de algum fator. Linhas do tempo. Então fala aí. Então, no De Volta para o Futuro, o 2 eu nem lembro. O que tem no 2? Eu não lembro do 2. O 1 é do baile, né? Isso. O 2 é do... Isso. O que tem no 2? Dos pais. E o 3... Eu só lembro do 3. Do 1 e do 3. Engraçado. Continua meio que a história. O 2. Então, mas no 1... Desculpa. O 2 acho que é ele mesmo. Que seja. Mas vou tomar como base o 1, porque ele tem um conceito assim, quarta dimensão. É uma linha do tempo. Então, ele volta. É legal para vocês entenderem o que é, de fato, essa questão das linhas do tempo, né? Então, quando você está trabalhando com quarta dimensão, você vê os efeitos do que acontece em uma linha do tempo, que é o que acontece no De Volta para o Futuro 1. Ou seja,
O Martin McFly, ele volta para 1955, quando os pais dele se conhecem num baile, blá, 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 blá. E aí, as mudanças que ele promove em 1955 faz com que o pai dele deixe de ser um fracassado e passe a ser uma pessoa de sucesso. O 2 é sobre o doutor do trem, que ele faz o carro no trem, ele casa com aquela moça. Não, esse é o 3, não é? Não, acho que é o 2, não. Bom, não vamos discutir. Assistam, né? Vamos assistir de novo também. Enfim. E aí, como eu ia dizendo, no 1 trata-se da influência que ele exerce nessa única linha do tempo. Tá? E no outro é sobre o quê? É sobre as influências que ele acaba gerando e que criam outras linhas de tempo alternativas, ou que ele vai parar em outras linhas de tempo alternativas. Então, é muito interessante nesse sentido, para você ver o que cada decisão nossa modifica. Isso é muito o que diz a física quântica, né? Quando você toma uma decisão, por exemplo, se eu, antes de vir para cá, eu fui treinar na academia. Se eu não tivesse treinado na academia, eu estaria talvez menos cansado, mas não estaria muito feliz porque teria perdido um dia de treino. Então, eu não seria este eu que está aqui falando, seria outro eu. Então, é outra linha de tempo já. Então, cada decisão que a gente toma, de acordo com a física quântica, cada decisão que a gente toma gera uma outra linha de tempo, é como se gerasse um outro universo. Entendeu? E o conjunto dessas linhas de tempo todas, olhando uma do lado da outra assim, é o que a gente chama de quinta dimensão. Por isso que eu achei que seria interessante falar sobre o De Volta para o Futuro. 3, né? De fato, não, eu lembrei agora. O 2 já tem as linhas de tempo. Sim, tanto que ele vai e volta. E no 3 é quando ele vai pro Velho Oeste. Isso. E aí também ele tem que trabalhar ele mesmo. Oi, o Alan tá te chamando. E esse, inclusive, por curiosidade supérflua. No 3 tem ele vai andar de esqui 1 hora e o tênis se adapta ao pé dele, né? Uma prancha, não é? Tem o de skate, mas o tênis amarra sozinho, tá? É um tênis super futurista que está em lançamento. Acho que já até lançou da Nike uma coisa muito semelhante em termos de tecnologia, tá? Então a gente vê assim, né, que as pessoas acessam ideias e outras pessoas, vendo talvez essas ideias, querem concretizar a concretitude das ideias mais diferentes, né? E esse filme é bem antigo, imagina que eles estão andando atrás disso há muito tempo, tá? Eu acho muito legal essa série 1, 2 e 3, o De Volta para o Futuro. O 3 é o que eu mais gosto, para falar a verdade. E aí, então, assistam para entender o que a gente falou, e se tiver dúvidas, manda pra gente lá no mesmo, ou no YouTube, ou no direct do Instagram, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal? Por hoje é só, pessoal. 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 Looney Tunes, para quem nasceu nesse século, talvez não tenha visto. Então, é o gaguinho do Looney Tunes. Que o Alan adorava. Então, fica lá o pedido para você se inscrever no canal se não é inscrito, curtir, compartilhar, tá? E comentar. E, de novo, os nossos agradecimentos em Proclube, Podcast, o Nohan, o Alan e o Júlio. Tá bom? A gente se vê, então, daqui agora 15 dias. Beleza? Beijo, tchau.